Dentro de você existe um poder antigo, esquecido pelo tempo, capaz de curar seu corpo, restaurar sua mente e transformar completamente a sua vida. Hoje, você vai descobrir o segredo que Thoth guardou por milênios e como acessá-lo pode mudar tudo que você acredita ser impossível. Você já parou para pensar que talvez o maior segredo da sua vida não esteja fora, mas dentro de você? Pense nisso com calma. Desde que nascemos, somos ensinados a buscar soluções externas para os nossos problemas, especialmente quando se trata da saúde. Se algo não vai bem, procuramos um remédio, uma técnica, um especialista, alguém que traga de fora a solução que acreditamos não estar em nossas mãos. Mas e se tudo isso fosse apenas parte de um condicionamento? E se, desde os tempos antigos, já existisse um ensinamento poderoso mostrando que a verdadeira cura não começa do lado de fora, mas sim dentro de cada um de nós? É justamente nesse ponto que entra a figura enigmática de Thoth. Para muitos, ele é lembrado como o deus egípcio da sabedoria, da escrita e da magia. Para outros, é visto como um mestre ascensionado, um guardião do conhecimento universal que se manifestou em diferentes culturas ao longo da história. Independentemente da interpretação, o fato é que Thoth simboliza algo muito maior do que um mito. Ele representa a memória de que a humanidade já teve acesso a conhecimentos profundos sobre si mesma, sobre o cosmos e, principalmente, sobre o poder de cura que habita em cada ser humano. Thoth não falava de cura como a entendemos hoje, limitada apenas ao corpo físico. Para ele, a doença era um reflexo de algo mais profundo, um sinal de que a energia vital estava bloqueada ou desalinhada. Essa energia, chamada de muitas formas em diferentes culturas, prana, chi, força vital, era considerada a verdadeira base da vida. Quando fluía em harmonia, o corpo, a mente e o espírito entravam em equilíbrio. Quando se bloqueava, surgiam os sintomas que chamamos de doença. Nesse sentido, a cura não era vista como um ato isolado, mas como o restabelecimento do fluxo natural da energia que sustenta a vida. Agora, pare por um instante e imagine seu corpo não apenas como carne e ossos, mas como um campo vibracional. Cada pensamento que você tem, cada emoção que sente, gera uma frequência que se espalha por esse campo. E ao longo do tempo, todos nós acumulamos cargas negativas, mágoas, raiva, medo, insegurança, preocupações constantes. Essas emoções, que muitas vezes carregamos por anos, criam bloqueios energéticos. É como se fossem nós invisíveis que impedem a energia vital de fluir livremente. O resultado? Um corpo enfraquecido, uma mente confusa, e uma alma desconectada da sua própria fonte. Thoth sabia disso, e em seus ensinamentos, apontava para algo que muitos ainda hoje não compreendem. A verdadeira chave da cura não está em adicionar algo novo, mas em liberar aquilo que impede o fluxo natural da vida. Ele dizia que o ser humano não precisa criar cura, porque já foi criado para se regenerar. A inteligência que organiza cada célula, que faz o coração bater, que cicatriza uma ferida sem que você precise pensar a respeito, é a mesma força que pode restaurar o equilíbrio total quando você permite que ela atue. Mas como permitir? Esse era o segredo oculto de Thoth. Ele ensinava que existem práticas simples, porém profundas, que abrem espaço para que a energia vital circule novamente. O silêncio era uma delas. Para Thoth, o silêncio não era apenas a ausência de ruídos externos, mas o estado de quietude interior, quando a mente para de gerar distrações incessantes e o ser humano pode finalmente perceber sua própria essência. Nesse estado de silêncio, algo extraordinário acontece. A energia começa a se reorganizar. É como se o corpo encontrasse sozinho o caminho da cura, porque a consciência deixou de interferir com padrões de medo e desequilíbrio. A respiração era outro ponto essencial nos ensinamentos de Thoth. Ele não a via apenas como uma função biológica, mas como uma ponte entre o visível e o invisível. Ao inspirar, você não apenas puxa ar para os pulmões, você movimenta a energia, você traz vida. Ao expirar, você não apenas libera gás carbônico, você solta tensões, bloqueios, pesos emocionais. Controlar a respiração conscientemente era, segundo ele, um meio de guiar a energia para onde ela era necessária, seja para fortalecer o corpo, acalmar a mente ou expandir a consciência. E aqui vem uma revelação importante. A cura, segundo Thoth, não era algo que deveria ser buscado desesperadamente fora. Ela era uma lembrança, um retorno ao estado natural de harmonia.
Ele falava que todo ser humano já possui dentro de si a centelha do divino, uma força capaz de restaurar qualquer desequilíbrio quando redescoberta. O verdadeiro segredo, portanto, não era aprender algo novo, mas reaprender a confiar nessa sabedoria interna, acessar o ruído externo e interno e permitir que a energia vital fizesse o trabalho que sempre soube fazer. Mas se esse conhecimento é tão simples e poderoso, por que ele se perdeu? Por que hoje vivemos tão desconectados dessa capacidade natural de cura? A resposta envolve séculos de esquecimento, mudanças de paradigmas e até a ocultação deliberada de ensinamentos. E é exatamente isso que vamos explorar. Se na primeira parte falamos sobre o imenso poder de cura que Thoth revelava existir dentro de cada ser humano, agora precisamos dar um passo além, compreender como esse conhecimento tão essencial e transformador foi se perdendo ao longo dos séculos. Porque se todos nós já nascemos com essa força interior, por que vivemos em um mundo adoecido, onde cada vez mais pessoas se sentem desconectadas, sobrecarregadas e frágeis diante das circunstâncias da vida? A resposta é complexa, mas começa com um simples fato. A humanidade se afastou daquilo que é essencial. Quando olhamos para as antigas civilizações, percebemos que elas tinham uma percepção muito diferente da vida. Para os egípcios, por exemplo, não havia separação entre o espiritual e o físico, entre o sagrado e o cotidiano. Tudo estava entrelaçado em uma teia única de significados. A cura, portanto, não era apenas tratar um sintoma, mas restaurar a harmonia entre corpo, mente e espírito. Thoth, como guardião desse conhecimento, transmitia ensinamentos que integravam ciência, espiritualidade e magia, não no sentido fantasioso, mas como a capacidade de manipular conscientemente as leis invisíveis que regem a realidade. Mas com o passar do tempo, esse entendimento foi sendo corroído. As grandes civilizações entraram em declínio, os templos foram destruídos e os registros que continham esses ensinamentos foram fragmentados, escondidos ou reinterpretados de forma limitada. Muitos desses conhecimentos foram guardados em tradições esotéricas, acessíveis apenas a iniciados, porque se acreditava que o homem comum não estava pronto para compreender tamanha verdade. E enquanto isso, a humanidade começou a viver cada vez mais voltada para fora, para o material, para o imediato. O silêncio interior deu lugar ao barulho constante, e a confiança no poder interno foi substituída pela dependência de forças externas. Durante a Idade Média, esse afastamento se intensificou. A busca espiritual foi em grande parte monopolizada por instituições que, em vez de incentivar a descoberta da força interior, passaram a ditar regras e dogmas. A ideia de que o divino habita dentro de cada um de nós foi abafada, e em seu lugar foi colocado o medo, a culpa e a crença de que apenas intermediários poderiam conectar o ser humano ao sagrado. Essa mudança foi devastadora, porque cortou a ligação direta do homem com o seu próprio poder de cura e autoconhecimento. O que antes era um ensinamento vivo, acessível através da prática do silêncio, da respiração consciente e da meditação, se transformou em segredo, em tabu, em algo proibido ou ridicularizado. Mas nem tudo se perdeu. Pequenos fragmentos desse saber sobreviveram, escondidos em textos herméticos, manuscritos alquímicos, tradições ocultistas e até mesmo em símbolos que atravessaram os séculos como enigmas silenciosos. O Caibalion, os escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, a fusão de Thoth com o deus grego Hermes, são um exemplo claro disso. Neles, encontramos princípios universais que ecoam a mesma mensagem. A realidade é moldada de dentro para fora, e o homem é capaz de transformar sua vida através da mente, da vibração e da energia. No entanto, ainda que esses fragmentos tenham chegado até nós, a maioria das pessoas continua desconectada de sua essência. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade que valoriza o excesso de informação, mas esquece a sabedoria. Temos acesso a tecnologias avançadas, a remédios poderosos, a respostas imediatas para quase tudo, mas continuamos carentes de silêncio, de interiorização, de autoconfiança. É como se tivéssemos em mãos todas as ferramentas externas, mas não soubéssemos mais acessar a fonte interna, que sempre esteve presente. E talvez seja justamente isso que Thoth quis prevenir quando transmitiu seus ensinamentos. Ele sabia que chegaria o tempo do esquecimento,
o tempo em que o ser humano se perderia em meio ao barulho do mundo. Mas também sabia que esse conhecimento não poderia ser destruído completamente, porque faz parte da própria natureza humana. Por mais que tentem apagar ou ocultar, a verdade sempre encontra uma forma de retornar. E é exatamente isso que começa a acontecer agora, neste momento da história em que vivemos. Nunca antes a humanidade buscou tanto o autoconhecimento. Nunca tantas pessoas se abriram para a meditação, para a respiração consciente, para o despertar espiritual. É como se uma memória antiga começasse a se reativar dentro de cada um de nós, uma lembrança silenciosa de que somos mais do que acreditávamos ser. E isso não é coincidência. O próprio Thoth dizia que tudo no universo funciona em ciclos e que a verdade, por mais que seja ocultada, retorna sempre no momento certo. Estamos, portanto, vivendo o início desse retorno. E compreender como esse segredo foi escondido e distorcido não é apenas olhar para o passado, mas preparar o caminho para o presente. Porque se o mundo tentou nos convencer de que somos frágeis, pequenos e limitados, a sabedoria de Thoth vem para nos lembrar exatamente do oposto, que dentro de nós habita uma força imensurável, capaz de curar, transformar e criar realidades. Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Depois de compreender que a sabedoria de Thoth foi, durante séculos, ocultada e distorcida, é hora de penetrarmos em algo ainda mais profundo. Como essa energia pode ser despertada, aqui e agora, dentro de você. Pois, ao contrário do que muitas tradições tentaram fazer acreditar, não se trata de um segredo inacessível ou restrito a iniciados em templos fechados. Trata-se de um conhecimento universal, que sempre esteve disponível para aqueles que ousam olhar para dentro de si mesmos e reencontrar o sagrado no silêncio do próprio ser. O primeiro ensinamento de Thoth é o poder da respiração consciente. Ele afirmava que o sopro da vida é o fio invisível que conecta o corpo físico ao espírito eterno. A respiração não é apenas um ato biológico automático, é uma ponte vibracional entre o humano e o divino. Quando respiramos de forma inconsciente, vivemos presos ao ritmo acelerado do mundo externo, reagindo a estímulos e permanecendo desconectados de nossa essência. Mas quando trazemos consciência ao simples ato de inspirar e expirar, ativamos um portal de equilíbrio, calma e cura. Em textos atribuídos a tradições herméticas, existe a descrição de exercícios que lembram muito as práticas modernas de respiração profunda, onde a inspiração lenta e consciente, seguida de retenção breve e expiração suave, cria uma reorganização silenciosa em todo o campo energético. Mas Thoth não parava aí. Ele ensinava também a importância do som e da vibração. O universo, dizia ele, é sustentado por frequências, e cada palavra, cada pensamento, cada emoção emite uma onda que ressoa no campo da realidade. Para ele, mantras e entonações sagradas não eram apenas símbolos místicos, mas verdadeiras chaves de ressonância que desbloqueiam camadas ocultas da consciência. A palavra era vista como poder criador, e não apenas no sentido metafórico, mas literal. Assim como o som pode quebrar uma taça de cristal, ele também pode reorganizar o corpo humano em estados de harmonia ou desordem. E por isso, Thoth recomendava que cada um fosse cuidadoso com o que pensa, fala e sente, pois esses são códigos de programação invisíveis que atuam diretamente sobre o corpo e a alma. Outro aspecto fundamental era o silêncio interior. Muitas vezes imaginamos que acessar um estado elevado de consciência exige práticas complicadas ou rituais elaborados, mas Thoth nos lembrava de que o verdadeiro portal está no vazio. O silêncio, quando praticado conscientemente, não é ausência de som, mas presença de uma força maior que habita além da mente. Ao silenciar os pensamentos, ainda que por instantes, você se conecta com um campo vibracional onde as respostas surgem sem esforço e onde a energia de cura se reativa espontaneamente. Esse silêncio é o mesmo que muitas tradições orientais chamam de meditação, mas em sua essência é algo universal, acessível a todos, sem dogmas nem barreiras. E talvez um dos símbolos mais poderosos associados a Thoth seja a própria geometria sagrada. O conhecimento hermético sempre afirmou que a criação segue padrões matemáticos perfeitos e que a vida é sustentada por proporções divinas que se repetem desde a estrutura de uma célula até a órbita das estrelas. Entre esses símbolos, o olho de Thoth
muitas vezes confundido com o olho de Horus, representa não apenas visão espiritual, mas também o equilíbrio perfeito entre as forças internas. Meditar sobre esses símbolos, visualizá-los, desenhá-los ou mesmo contemplá-los em silêncio é uma prática que atua como um espelho vibracional, reorganizando a mente e o corpo de acordo com padrões universais de harmonia. Thoth também falava sobre o poder do coração como centro de cura. Embora o cérebro seja a sede da mente racional, é o coração que emite o campo eletromagnético mais forte do corpo humano. Estudos modernos da ciência já confirmam isso, mas Thoth ensinava muito antes que, quando o coração e a mente entram em coerência, a energia vital flui livremente e os processos de cura se aceleram. Isso significa que práticas de gratidão, compaixão e amor não são apenas conceitos filosóficos ou morais, mas verdadeiras tecnologias espirituais que ativam a frequência natural do ser. É importante notar que Thoth nunca colocava esses ensinamentos como algo milagroso ou externo, mas como um caminho de responsabilidade pessoal. Ele dizia: ninguém pode curar você além de si mesmo. Outros podem ser canais, instrumentos ou guias, mas a força que restaura vem sempre de dentro. Essa afirmação, embora simples, carrega uma revolução silenciosa. Ela desloca o poder de fora para dentro, lembrando que cada ser humano é um templo vivo, um alquimista em potencial, capaz de transformar dor em aprendizado, sofrimento em força, doença em equilíbrio. Assim podemos perceber que o segredo não é realmente secreto. Ele está em respirar com consciência, em alinhar pensamentos e palavras com vibrações elevadas, em cultivar o silêncio, em contemplar os símbolos que refletem a ordem cósmica, em ativar o coração como fonte de coerência. São práticas simples, mas que exigem coragem, disciplina e fé silenciosa, porque no fundo não se trata de aprender algo novo, mas de lembrar. E aqui está a chave. Despertar a energia de cura interior não é adicionar nada a você, mas remover os bloqueios que te impedem de perceber aquilo que sempre esteve presente. Como dizia Thoth, o véu que cobre a verdade é tecido pelo próprio homem, mas também pode ser retirado por ele. Quando a energia de cura interior finalmente desperta, algo sutil, mas poderoso, começa a se manifestar. Não é como se um milagre repentino caísse do céu, mas como se camadas de peso, dor e bloqueio fossem sendo retiradas, uma a uma, revelando a força silenciosa que sempre esteve ali. O corpo passa a responder de forma diferente, a mente encontra clareza onde antes havia confusão, e o coração se abre para sentir o que antes estava adormecido. Essa transformação não é apenas física, mas vibracional, e é aí que entendemos de forma prática o que Thoth ensinava. O poder de cura não é uma força externa que invade o corpo, mas a reorganização natural da vida quando nos alinhamos com seus princípios universais. Um dos primeiros sinais desse despertar é a mudança na percepção. Quem ativa essa energia começa a enxergar o mundo com novos olhos. Situações que antes geravam estresse ou ansiedade parecem perder força, como se fossem ondas que passam sem derrubar a estabilidade interior. Isso acontece porque a consciência deixa de reagir no piloto automático e passa a vibrar em outro nível. O silêncio, a respiração, o coração em coerência e a mente atenta criam um campo de presença tão forte que o caos externo não encontra mais espaço para penetrar. É como se você tivesse descoberto uma fortaleza invisível, construída não de pedra, mas de energia e clareza. Esse estado também se reflete no corpo físico. A ciência já reconhece que emoções reprimidas e estados de estresse prolongado afetam diretamente o sistema imunológico e a vitalidade geral. O que Thoth ensinava, séculos atrás, é exatamente essa mesma conexão, só que em uma linguagem espiritual. Quando a energia vital flui sem bloqueios, o corpo entra em um processo natural de restauração. Muitas vezes, não se trata de uma cura imediata ou milagrosa, mas de um reequilíbrio profundo que, aos poucos, devolve vitalidade, força e serenidade. É como se o corpo recebesse a permissão para funcionar no seu estado original, sem interferências. Mas há algo ainda mais impressionante. A transformação interior vai além do individual. Quem desperta esse poder começa a irradiar uma energia diferente que toca silenciosamente todos ao redor. Pessoas próximas percebem essa mudança, ainda que não saibam explicar. É um olhar mais calmo, uma postura mais firme,
uma presença que inspira confiança. Thoth dizia que a cura de um é o reflexo da cura de muitos, pois ao despertar em você essa força, você se torna um ponto de ressonância que ajuda a elevar o campo coletivo. Não por palavras impositivas, mas pela simples vibração que sua presença emite. Outro aspecto importante é o despertar da intuição. Quando o corpo e a mente entram em harmonia, a voz interior, que sempre esteve abafada pelo ruído externo, começa a se manifestar de forma clara. Decisões que antes pareciam confusas passam a ser tomadas com firmeza, porque a percepção se alinha não apenas ao lógico, mas também ao intuitivo. Esse equilíbrio entre razão e intuição era considerado por Thoth um dos maiores sinais de evolução, pois mostrava que o ser humano havia alcançado coerência entre seus diferentes níveis de consciência. E talvez o ponto mais profundo seja a libertação do medo. A maior prisão da humanidade, segundo os ensinamentos herméticos, não é a morte, nem a dor, mas o medo constante que nos afasta da nossa verdadeira essência. O medo corrói a energia vital, fecha o coração e cria doenças invisíveis. Mas quando você desperta sua energia de cura interior, o medo perde o controle. Isso não significa que você nunca mais sentirá medo, mas sim que ele deixa de ser o mestre da sua vida. Você passa a agir a partir da confiança, da clareza e da conexão com algo maior do que você mesmo. O legado de Thoth, portanto, não é apenas uma coleção de símbolos ou textos antigos, mas uma experiência viva. É a lembrança de que a vida é sagrada e que cada ser humano carrega em si a mesma centelha criadora que sustenta o universo. Quando você desperta essa energia, começa a perceber que sempre esteve conectado a uma ordem maior, a uma harmonia invisível que sustenta tudo. O que parecia mistério se torna clareza. O que parecia distante se revela íntimo. O que parecia impossível se torna natural. E é aqui que chegamos à verdadeira essência desse ensinamento. Você não precisa de rituais complicados, nem de intermediários para acessar essa força. A chave está dentro de você, no silêncio, na respiração, no coração, na consciência. É claro que mestres, livros e tradições podem inspirar e guiar, mas a porta só se abre quando você decide atravessá-la. Thoth sempre foi descrito como aquele que medeia entre os deuses e os homens, mas talvez a mensagem mais importante dele seja que você já carrega o templo dentro de si, e que a ponte para o divino nunca esteve fora, mas sempre dentro. Então, ao encerrar essa jornada, fica um convite, que você experimente na prática esses ensinamentos, que se permita respirar com consciência, silenciar a mente, abrir o coração, vibrar em harmonia, não para buscar algo externo, mas para reencontrar o que já é seu por direito. Pois o segredo não está em Thoth, nem nos templos, nem nas escrituras, mas em você. A sabedoria de Thoth é apenas o espelho que revela a sua própria luz. E talvez essa seja a maior cura de todas. Perceber que você nunca esteve separado, que a força que sustenta o universo é a mesma que pulsa agora dentro de você.